Boa noite a todos que estão participando dessa reflexão gravada e que irá ao ar hoje, dia 12 de outubro de 2020, às 19h30. Meu nome é Ariosvaldo Bezerra e estou nesse instante participando com vocês, com muita satisfação, atendendo ao convite do Departamento Doutrinário da Confraternização Espírita Baiana, na pessoa Celso Pena Seara e do senhor Ramon. Saudações a todos os trabalhadores dessa casa e meus agradecimentos por participar desse trabalho hoje. Faremos uma reflexão sobre o tema Colônias Espirituais 2. Cumprimentos também aos colaboradores e participantes do Raciocínios Espíritas. Essa gravação está sendo disponibilizada no YouTube através do canal Raciocínios Espíritas, coordenado por Flávio Santos. Esse tema, Colônias Espirituais, é um tema bastante recente, de difícil compreensão para a maioria dos espiritualistas. Por isso, procuraremos, à medida que formos discorrendo, detalharmos essas explicações. Isso até porque, posteriormente, esse vídeo será visto por simpatizantes do assunto e por aqueles que não espíritas. A curiosidade de muitas pessoas, ao tratar desse tema, é a preocupação com o lugar que irão após o desencarne, ou então saberem onde estão seus entes queridos que partiram. Nós iniciaremos informando que essa é uma tentativa de darmos continuidade ao tema que já foi divulgado nesse canal com o título de Colônias Espirituais. É um assunto inesgotável e, por outro lado, o conhecimento disponível que possuímos é ainda limitado. Esse conhecimento da existência de cidades, colônias, mundos espirituais, somente foi aceito pela sociedade ocidental a partir dos gregos, com a existência do Olimpo. Todos nós nos lembramos do Olimpo, a morada dos deuses, local onde essas entidades viviam, moravam, sonhavam, e eles diziam até que conspiravam, como se os deuses pudessem conspirar. Essa ideia original, ela é imperfeita. Ela foi melhorada por Platão. Por mais recentemente, Kardec trouxe, na Resposta dos Espíritos, falando de acampamentos espirituais. A nossa ideia aqui é introduzir o tema, dando sequência à primeira apresentação, que já foi divulgada, mostrar alguns itens onde a codificação espírita endossa o assunto, baseado, evidentemente, na Declaração dos Espíritos, falar sobre fluido cósmico universal, depois nós vamos dizer por quê, os tipos de espírito que deram esse depoimento sobre o tema, falar de cientistas, de médiuns espíritas e não espíritas que estudaram o assunto. Falaremos também da lógica de existirem as colônias espirituais e forneceremos exemplo de algumas colônias e da utilidade dela. A abordagem é aberta, porque sendo um tema central muito vasto, nós poderíamos desdobrá-lo em vários temas. É evidente que eu não dei uma introdução ao tema e esse tema não vai haver término. Esse tema poderá haver uma continuidade. O Espiritismo, ele projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros que nós achamos obscuros. O Espiritismo, ele
não lança esse tema sem uma reflexão segura. Kardec diz que com admirável prudência os espíritos se conduziram ao darem essas instruções. Só gradual e sucessivamente consideramos as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se forem tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade, da nossa ignorância. Né? Se houvesse apresentado esses temas desde o primeiro momento, somente o número reduzido de pessoas teria se mostrado acessível a ela. Teriam até mesmo assustados as que não se achassem preparadas para receber essas informações. Lógico que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Relatamos isso porque até no meio espírita existem pessoas que ficam em dúvida sobre o tema colônias espirituais. Nós contamos na primeira exposição a viagem que Chico fez em desdobramento com Emmanuel e que ele se espanta e pede para retornar. E também nós demos um exemplo, pode ser pesquisado, com um médium vivo ainda, chamado Wagner Paixão, ele é mineiro, e ele foi conduzido a colônias espirituais há pouco tempo. Na totalidade das pesquisas realizadas, os espíritos narram a existência nas colônias de construções aéreas, de cores brilhantes, de cúpulas resplandecentes, de anfiteatros imensos, onde se reúnem em conselho os delegados do universo. Existem templos de vastas proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina. Na obra de André Luiz, muitos espíritos relatam esse tipo de música que eles escutam. Quadros variados, luminosos, reproduções de vida humana, vida de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos e muitos dramas. É difícil descrever tanta grandiosidade nesse mundo que os próprios espíritos que lá retornam, que nos dão esse depoimento, se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano. É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas dessas festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, se agrupam lá em famílias. Seu brilho e as cores variadas de seus invólucros permitem medir a elevação e determinar os seus atributos. Quanto mais evoluído, menos denso o perispírito e mais brilhante a luz que emanam desses seres. Algumas pessoas ficam em dúvida sobre colônias espirituais e chegam a dizer que a codificação não faz referência ou até deixa dúvida quando cita o assunto. Nós vamos então, primeiro, fazer essa análise à luz da própria codificação. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, de número 87, que Kardec pergunta aos espíritos e ele responde exatamente para tirar a dúvida da não existência do céu e inferno como eles acreditam. E a pergunta é mais ou menos a seguinte: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E ele responde: os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Essa resposta, ela não diz que há nem que não há. Por quê? Os espíritos estão em toda parte. Mas que tipo de espíritos? Que tipo de espíritos? E ele acrescenta dizendo que tende muito deles de contínuo a vosso lado. São Paulo já dizia isso, que nós vivemos envolto por uma nuvem de testemunha. No Livro dos Espíritos ele diz que
tendes muito dele de contínuo ao vosso lado, observando-vos sobre vós, atuando sem perceberes, pois que os espíritos são de uma potência da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios. Mas nem todos, porém, vão a toda parte. Nós sabemos isso. Quando nós colocamos água, óleo e mercúrio, o mercúrio fica embaixo, água na situação intermediária e o óleo pela própria natureza dele, obedecendo a lei. Então os espíritos, pela própria densidade dos espíritos, pela própria vibração, eles vão povoar aqueles povos que eles têm afinidade. Eles citam que existem regiões interditas aos menos adiantados. Não é que haja uma proibição física. No mundo espiritual não existe grades nem proibições. A proibição está na consciência e na própria natureza do espírito. Nós precisamos entender o seguinte: o livro dos espíritos, ele não foi apresentado como um tratado completo do espiritismo. Esse livro, ele não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais, que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. O próprio espiritismo não é uma ciência acabada ainda. Se bem que o espiritismo não haja dito ainda a sua última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima do seu complemento. E o momento não está longe de que lhe será necessário dar uma base forte e durável. No entanto, o espiritismo não está livre de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportem, e dando toda a segurança àqueles que se perguntam: quem lhe tomará a rédea depois de nós, depois dos espíritos atuais? Quem vai prosseguir com o espiritismo? Então, o programa da doutrina não será, pois, invariável, senão sob os princípios passados ao estado de verdade constatada. Porque o espiritismo sempre coloca isso como a título de hipótese. Depois de constatado, é que esses princípios são passados ao estado de verdade. Para os outros princípios, ela não os admitirá como fez, senão a título de hipótese. É o que eu estava acabando de dizer, que quando não se tem segurança e comprovações, a comprovação universal, todas as coisas são colocadas a nível de hipótese, até a sua conformação. Se lhe for demonstrado que ele está no erro sobre um ponto, a doutrina se modificaria sobre esse ponto, se bem que até hoje não aconteceu isso. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Todas as revelações não estão na codificação espírita. Ela não nos trouxe todas as informações sobre a espiritualidade. A autoridade da doutrina está no controle universal, a submissão de informações pelo crivo da razão, a concordância dos espíritos em comunicações espontâneas e vindo de vários lugares, através de vários médios. Além do caráter moral das revelações, ela passa pelo crivo da lógica e a utilidade das informações. A revelação faz-se, assim, parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda nos dias atuais, pois que nem tudo foi revelado. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro,
acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Porque o Espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. No livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 14, nos esclarece com o título Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas e Fotografia do Pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos seus fluidos cósmicos, são, a bem dizer, a atmosfera de seres espirituais, o elemento de onde eles tiram materiais que operam. Eles tiram os elementos do fluido espiritual. E é o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis, a visão e a audição dos espíritos. Imaginem, os espíritos não têm ouvido, os espíritos não têm essa visão que nós temos. E aqui está dizendo que nesse meio ocorrem fenômenos especiais, perceptíveis, a visão e a audição dos espíritos, mas que escapam a nós, aos nossos sentidos carnais, à nossa visão, à nossa audição, porque a esse sentido que nós temos só é impressionável a matéria tangível, palpável, ponderável. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. A luz que ele vê lá é uma luz diferente da nossa. Porque o veículo do pensamento é o fluido cósmico, assim como o veículo do som é o ar. O estudo desenvolvido para confirmar a realidade das colônias espirituais, mencionada por André Luiz, por exemplo, na codificação, ele cita os mundos transitórios destinados a espíritos errantes e das características. Todas essas obras citadas por André Luiz, os testemunhos na codificação, eles dão descrições semelhantes. Eles listam a existência. Por exemplo, quantos estudiosos falaram sobre colônias? Só é nós irmos buscar. Leon Diniz, Ernesto Bolzano, Arthur Conan Doyle, Herculano Pires, Caibá Schutel, mais recente, Richard Simonetti. Quantos médiuns escreveram com experiências de visitar a colônia? Ivone Pereira, Emmanuel Swedenborg, tem até um reverendo, Vale Owen, que eu vou citar um exemplo mais na frente com ele, Eigorina Cunha, que eu citei na apresentação passada. E tem grupos aí, tipo que eles chamam de médium do grupo Irmã Sheila, que vem narrando o tempo todo a existência de colônias espirituais. Além da dupla espírito desencarnado e médium, como eu citei agora o Wagner Paixão, que é um mineiro, está vivo ainda, mais jovem até do que eu, que o espírito João Lúcio dá informação sobre colônias para ele, e ele já foi visitar. A questão de Chico Xavier, que com André Luiz, Divaldo Franco com Joana de Ângeles, e muitos outros que são pouco conhecidos, mas que nós podemos buscar informação, como Zé Araújo com o espírito Luiz Felipe, e tantos outros que nós poderíamos ficar aqui narrando. Os espíritos atuam sobre o fluido espiritual, não manipulando como nós manipulamos os gases, mas eles empregam o pensamento e a vontade, que é difícil para algumas pessoas entenderem isso. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, como para se locomoverem também.
eles podem aglomerar esse fluido, combinar o fluido, dispersar, organizar esse fluido, de maneira que ele apresente uma aparência, uma forma ou uma coloração determinada. Ele muda as propriedades, como o químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. Eu daria um exemplo de uma pedra de gelo de 5 gramas, a uma temperatura de menos 15 graus. Ele tem uma forma, uma densidade, a uma determinada temperatura, vamos dizer, menos 10 graus. Quando nós aumentamos a temperatura para 30 graus, essa pedra de gelo ela se transforma em líquido e ocupa o mesmo volume, somente que o sólido ele tem a forma definida e o líquido ele vai ocupar a forma do container. Se você colocar ele num copo, ele vai ocupar a forma do copo. Se você pega esse líquido, coloca ele a 100 graus, ele evapora, você já não enxerga mais e ele vai ocupar um espaço 1000 vezes ou muito mais, dependendo da temperatura e da pressão, um espaço muito maior. Então, só para dar um exemplo, como nós poderemos pegar uma matéria palpável e transformar nela em invisível, quase que impalpável. O exemplo que eu dei com essa pedra de gelo. Eles dizem que lá é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. No estado de eterização, por que esse eterização? Quando você passa um éter no braço, ele evapora, desaparece. Então você usa esse termo, eterização, sublimação. O fluido cósmico, ele não é uniforme. Agora, sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez do que o estado da matéria tangível. Imagine, nós hoje já pegamos o nitrogênio no ar, liquefazemos e transformamos ele em nitrato, nitrito e transformamos em adubos e etc. Que é uma coisa fantástica. Então, há depoimentos aqui de que os espíritos podem trabalhar o fluido cósmico e modificá-lo da mesma forma que nós fazemos com o elemento material. Então, essas modificações, elas constituem fluidos distintos, que, embora procedendo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Vocês se lembram da história do Caramuru, quando ele fala para os índios que se os índios não dissessem onde ele encontraria o ouro e as pedras preciosas, ele iria tocar fogo em todas as águas, nos rios, nas cachoeiras, e exemplificou pegando um copo com aguardente, os índios não conheciam o álcool, tocou fogo na aguardente, os índios pensou que ele era um mágico, evidentemente, e que iria tocar fogo nas águas, e cedeu. Chamaram ele de Caramuru, diabo velho. Diabo velho. Não só o chamaram de diabo, como chamaram de diabo velho. Então, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, os espíritos são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Isso explica aquele filme que a vida continua, quando as pessoas desencarnam, que são recebidas nessas colônias, elas não têm ideia de que desencarnaram, porque para elas é real. Esse material fluídico para nós são
para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Assim como nós palpamos essa matéria, eles apalpam os objetos no mundo espiritual, como nós fazemos com os objetos materiais. Na segunda parte do Céu e o Inferno, Kardec entrevista para obter essas informações 6 espíritos que são classificados como medianos, 10 espíritos sofredores e 14 espíritos em expiações terrestres. Os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões mediúnicas, narram acontecimentos reais, positivos, que no mundo invisível se sucedem. Há ali um modo de viver e de agir no espaço muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, colocado por muitas religiões, que muitas pessoas ainda pensam que seja o único e verdadeiro. A revelação espírita propala desde o início um mundo de vida intensa, um mundo de realidade, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem acasos. Nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, se nós pesquisarmos, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além-túmulo, onde se sobressaem cidades, casas, palácios e jardins. Eu devo registrar aqui os méritos da obra do livro Colônias Espirituais, de Paulo Neto. Colônias Espirituais, de Paulo Neto, ele é mineiro, de onde nós retiramos muitas informações que nós estamos citando aqui. Na obra Depois da Morte, do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Diniz, o qual, como sabemos, além de primoroso escritor, ele foi um grande inspirado pelos espíritos de escola. Então, na página 235 da 7ª edição da FEB, no capítulo 25, a exposição dessa tese, não somente ela é fecunda, é rica, é expressiva, como também é mesclada de grande beleza, como tudo o que passou por aquele cérebro e aquela pena de Leon Diniz. Ele, na citada obra, ele diz o seguinte: o espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhe cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles colocam a lâmpada debaixo do alqueire, não. É porque cada coisa tem de vir no seu oportuno momento. Se o Espiritismo fosse apresentado antes da evolução da ciência material, ele teria abortado. Eles dão a cada ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Desde o advento da doutrina espírita, os habitantes do mundo espiritual, que se têm comunicado com os homens através da grande variedade de médios, eles afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço, ou seja, uma cópia do que acontece lá no espaço. No livro dos médiuns, no capítulo 8, intitulado Do Laboratório do Mundo Invisível, ele diz: é fecundo em
explicações que oferecem a base para estudo e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível. A possibilidade de realizações ali, por assim dizer, materiais, que as entidades encarnadas sempre afirmaram. Nos últimos tempos, os espíritos vêm confirmando com insistência a existência das colônias e mostrando pormenores dignos de atenção. No livro da codificação, a Gênese, está lá, no capítulo 14, o título Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, que vale a pena a gente estudar. Considerando-se o número infinito de mundos que povoam o universo e o número incalculável de seres que os habitam, conceber-se-á que os espíritos têm com que se ocuparem lá em cima. Mas essas ocupações não lhes são penosas. Eles as cumprem com alegria, voluntariamente e não por constrangimento. E a sua felicidade está em triunfarem naquilo que eles estão empreendendo. Ninguém sonha com uma ociosidade eterna que seria um verdadeiro suplício. Imagine você passar a eternidade sem fazer nada. Quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre o caminho a seguir, segundo os acontecimentos, dão ordem aos espíritos que eles são subordinados e, em seguida, vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares, segundo a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito está destinado a essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos, como já foi dito lá no 85. Todavia, de preferência, dirigem-se aos globos onde estão seus objetivos. Por isso é muito comum, na série André Luiz, nós identificarmos espíritos com trabalhos, com metas aqui no globo, na crosta. Os espíritos encarnados que estão em missão, nelas tomam parte segundo a sua elevação, enquanto seus corpos repousam. Vão receber conselho, entre outros espíritos, frequentemente receber ordem sobre a conduta que deve ter com os homens, espíritos que vêm ajudar os encarnados e que estão sob orientação de outros espíritos. Então, quando esse indivíduo desperta, não tem, é verdade, uma lembrança precisa do que se passou, mas tem a intuição que os faz agirem como se fosse a sua própria iniciativa. Aquela intuição. Nem todos, ao desencarnarem, são conduzidos a colônias. É bom que você diga isso. Muitos desencarnam e não tomam conhecimento de que desencarnaram, ficando no próprio local onde viviam encarnados. Por isso o relato, em sessões mediúnicas, e até de pessoas comuns, de terem visto e se comunicado com as pessoas ditas mortas. Esses locais, inclusive, são rotulados de mal-assombrados. Esses espíritos só irão para colônias espirituais quando eles tomarem consciência de que estão desencarnados. As pessoas que têm vício e não satisfaz é infeliz. Desencarnam com vício. O vício é do espírito. Como lá não tem vício, que o vício é do corpo, vai procurar alguém que os ajude a manter o vício, as obsessões. Existe um cidadão, ele viveu entre 1851 e 1940. O nome dele é Sir Oliver Lodge. Sir Oliver Lodge. Era um cientista inglês. Pesquisou fenômenos mediúnicos. O filho dele, o próprio filho dele, narrou, através de uma médium, a casa onde eu moro é de tijolo, há árvores e flores, e o chão é sólido. Se a gente ajoelhasse na lama, aparentemente suja a roupa. O que ainda não compreendo é que a noite não siga o dia como no plano terrestre.
parece algumas vezes ficar escuro, quando ele quer que seja escuro. Mas o tempo entre a luz e as trevas não é sempre o mesmo. Não sei se está achando isso maçante. Ele falou, falando para o pai através do médium. Ele diz que agora não tem necessidade de comer, mas vê pessoas que a têm. Diz que a essas é dado alguma coisa com aparência de alimentos terrestres. Na outra apresentação, nós entramos no detalhe que existem pessoas que têm a função de fabricar esses tipos de alimentos fluídicos para atender esse tipo de espíritos. As criaturas daqui procuram prover-se de tudo que é preciso. Um camarada chegou outro dia, ele narrando, e quis um charuto. No livro do Espírito tem uma discussão sobre uma tabaqueira. Ele julgou que ele jamais poderia fornecer-lhe isso. Mas aqui há laboratórios que manufaturam todo tipo de coisa. Não como fazem na Terra, com a matéria sólida, mas com a essência, éter e gases que ele não entende o que é. Não é o mesmo que no plano terrestre, mas fizeram algo para ele que parecia um charuto. Ele, Raymond, o nome dele, não experimentou nenhum, porque não pensa nisso. Ele está dizendo para o pai, o senhor sabe. Mas o camarada lançou-se ao charuto. Ao começar a fumá-la, ele fartou-se logo. Teve 4 e agora não olha mais para nenhum charuto. Parece que não tira mais nenhum gosto disso e gradualmente ele vai largando. Logo chegam, quer dizer, desencarnados, que querem outras coisas. Alguns querem carne, outros bebida forte, pede até uísque. Não pense que eu estou exagerando, ele narrando para o pai. Quando digo que aqui pode manufaturar essas coisas, parece que inacreditável. Ele ouviu falar de bêbados que por meses e anos querem beber, mas ele não encontrou nenhum pessoalmente na narrativa dele. Os que eu tenho visto, narra ele, diz que não querem mais beber, como aconteceu com a sua roupa, que nas novas condições em que ele está, ele dispensa até roupa. Agora tem um exemplo interessante de um médium que não é espírita, que eu falei lá, que eu ia citar ele na sequência, o reverendo G. Vale Owen, médium. Ele pede à mãe dele desencarnada para descrever a morada dela lá em cima. E ela narra dizendo o seguinte: isso aqui é a Terra aperfeiçoada. Certo o que chamar de quarta dimensão. O que vocês chamam de quarta dimensão é correto. Até certo ponto existe, mas não posso descrever claramente. Falta conhecimento para ela. Tudo aqui foi preparado pelos que nos precederam. Trabalhamos atualmente, por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que ainda, durante algum tempo, têm que continuar sua luta na Terra, ou seja, vão reencarnar. Quando eles vêm, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. Existem milhões de colônias ao redor do globo. 59 sobre o Brasil. Algumas com suas funções, como por exemplo, colônia de regeneração. Dizem que está entre Goiânia e Brasília. Recupera espírito mutilado no espírito. Essa mutilação no espírito, nós vamos ter que estudar muito sobre isso. Dr. Landoli e Frutuoso, no Rio de Janeiro, tem falado muito sobre essa questão do perispírito, da mutilação do perispírito. Existem a colônia Amigo da Dor, que está no norte de Minas, extremo sul da Bahia, é uma das mais antigas. Realiza socorro a recém-desencarnado através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam serviço em igrejas santas de misericórdia. Desencarnam com ensinos católicos arraigados e vão para lá, para não serem invadidos nas suas crenças. Colônia de Redenção se situa no leste da Bahia, em formato triangular,
criada na época da escravidão, para receber espírito de escravo movido pela vingança. Então, só para a gente finalizar, eu citaria alguns personagens e a localidade que eles citam essa questão das colônias. Leon Denis viveu na França, Ernesto Bozano na Itália, Arthur Conan Doyle na Inglaterra, Herculano Pires no Brasil, São Paulo, Richard Simonetti em São Paulo, Médiuns, Ivone Pereira, Rio de Janeiro, Emanuel Swedenborg na Suécia, tem Andrew Davis Boston, que eu não citei, nos Estados Unidos, e aquele reverendo, o Vale Owen, na Inglaterra, que eu citei o exemplo há pouco. Então, como eu falei, nós não íamos colocar um ponto final, porque esse assunto é um assunto sequencial. Eu espero que as informações que nós trouxemos aguce a curiosidade de alguns para a pesquisa e vou dar como terminado o assunto. Boa noite a todos e obrigado.